E aí galerinha do mundo da química, esse vídeo ele é diferentão, é para falar para você sobre o que faz um químico, o que estuda um químico, qual a diferença de um químico para um engenheiro químico, para um licenciado em química. Se você quiser saber essas informações, continue com a gente nesse vídeo que você vai aprender daqui a pouquinho. Então bora lá, vamos com tudo, vamos falar aqui do curso de química, certo? O que a gente tem de diferença, etc. Bom, vamos começar com o seguinte, onde eu me formei? Eu sou formado pela Unesp de Araraquara, certo? Universidade Estadual Paulista, que fica na cidade de Araraquara. Hoje a Unesp tem química em vários outros lugares, né, do estado de São Paulo. Mas eu me formei lá no Instituto de Química de Araraquara. E na Unesp, quando você vai optar pelo curso, já é diferente se você quer licenciatura em Química, se você quer bacharelado em Química e se você quer engenharia química. Certo? São coisas diferentes, você vai ter que optar na hora de fazer a sua inscrição para prestar o vestibular, certo? Dentro do bacharelado em Química você vai ter duas opções, o bacharelado em Química e o bacharelado em Química Tecnológica. Então vamos vendo as diferenças dessas coisas, né? A licenciatura, ela vai ser voltada para a formação do professor, certo? Professor de Química. Então ele vai ter algumas matérias específicas que não tem no bacharelado, nem no bacharelado em Química Tecnológica e nem na Engenharia Química. Como, por exemplo, a História da Educação, como a parte de didática, pedagogia, esse tipo de coisa você não vai ter nos outros cursos, só no curso de licenciatura, certo? No curso de bacharelado em Química, o cara vai ser preparado para quê? Ou para ele participar da vida acadêmica, né? Então ele vai fazer lá mestrado, doutorado, vai trabalhar dentro da universidade, vai dar aula ali, ou ele vai para a indústria, certo? Sendo que o bacharelado em Química Tecnológica prepara mais o químico para ir para a indústria, certo? E a Engenharia Química, que tem algumas aplicações a mais, né? O engenheiro químico tem algumas atribuições que o químico não tem, tá? Eu costumo dizer para meus alunos quando eles perguntam, né? Professor, qual que é a diferença do químico para o engenheiro químico? Eu costumo dizer o seguinte, imagina uma tinta. O químico vai fazer a tinta. O engenheiro químico também pode fazer a tinta, mas normalmente ele vai estar mais preocupado com o processo de produção daquela tinta. Então ele vai se preocupar com as técnicas que vão ser utilizadas, com a idealização da indústria que vai produzir aquele negócio, onde vai a caldeira, onde vai o mixer, onde vai o reator, tá? Então ele vai tentar organizar esse processo, ele vai gerenciar o processo de produção daquela tinta que um químico pensou nela, certo? É alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Claro, o engenheiro químico também tem condições de fazer aquilo que o químico faz, mas existem essas diferenças aí, tá? Essas atribuições diferentes. Tranquilidade? Então, não sei se eu consegui falar mais ou menos qual que é a diferença entre eles, tá? Eu vou entrar um pouquinho agora no curso de Química, que foi o que eu optei, certo? Eu fiz o bacharelado em Química no Instituto de Química do campus de Araraquara da Unesp. Eu dei uma olhada, né? Eu entrei no site da Unesp para dar uma olhada nas matérias que hoje são ministradas nesse curso. São diferentes de quando eu me formei, tá? Eu me formei em 1999, prestei o vestibular em 94. A maioria de vocês aí que está assistindo nem era nascido ainda, né? Então, eu me formei lá em 99, faz aí 18 anos praticamente de formado, né? Então, desde lá, tô aí trabalhando em cursinhos e etc. Trabalhando em cursinhos? Pois é, minha formação era mais específica para que eu continuasse na vida acadêmica, né? Mestrado, doutorado, etc. Mas na verdade eu acabei voltando para minha cidade natal, que é Assis, no estado de São Paulo, e foram surgindo aulas. E eu me apaixonei por esse negócio de dar aula e eu continuei até hoje, desde 2000, certo? Me formei em 99, desde o ano 2000 eu comecei a dar aulas em cursinhos e em colégios. Então, hoje eu dou aula, que é muito legal, uma profissão que eu me apaixonei e é isso que eu gosto de fazer, transmitir aquilo que eu aprendi. Legal? Mas Marcos, quais são as matérias que tem no curso de Química? Eu fiquei curioso agora. Bora lá então. Eu vou falar por cima rapidão, né? São 4 anos, né? Portanto, 8 semestres para que você forme em Química, tá? No curso de bacharelado em Química. Eu vou falar aqui as matérias que hoje são ministradas na Unesp.
não aquelas que eu fiz. A grade está um pouco diferente, tá? Algumas matérias, às vezes só muda o nome, como no curso de Química lá em Araraquara, realmente a gente percebia que só trocava o nome da matéria, né? Era basicamente o mesmo conteúdo. Mas eu vou te mostrar como é hoje, tá? Nós estamos no ano de 2017. Então, eu vou fazer umas colinhas aqui, tá? Ó, no primeiro semestre do primeiro ano, você tem cálculo diferencial e integral, elementos de geologia e mineralogia, física 1, química fundamental e introdução à computação. É isso que você tem no primeiro semestre do primeiro ano. É aquele primeiro contato com a química fundamental, por exemplo, você vai ter uma retomada daquilo que você teve no ensino médio, porém acelerado e já aprofundando. Por isso é importante você levar a sério o seu ensino médio, porque quando você vai cair lá na faculdade, você vai ter que correr atrás desses anos que, se você levar de boinha na flauta, vai te fazer falta depois. Você vai ter que fazer o que tinha que fazer na universidade e correr atrás do que ficou para trás no seu ensino médio. Leva a sério, filho. O cálculo é uma das matérias que a galera dá uma sofridinha aí, né? Eu, graças a Deus, fui bem em cálculo, as minhas notas de cálculo são boas, mas o cálculo acaba segurando um pouco a galera, tá? Elementos de geologia e mineralogia vai trabalhar ali com rochas, a composição dessas rochas, etc. A física, uma retomada lá do ensino médio também, dando aquela puxada. Mais uma vez, tá vendo? Aproveite bem seu ensino médio, senão você vai ter que fazer duas coisas na universidade, filho. E a introdução à computação, onde você vai aprender ali o basicão da computação, para quem não sabe, mas hoje todo mundo sabe, você que está assistindo esse vídeo sabe muito mais de computação do que eu. E um pouco de programação mesmo, a gente vai acabar fazendo alguns programinhas lá para utilizar especificamente em alguma coisa, alguma técnica de laboratório, alguma coisa assim, voltado para a química mesmo, tá bom? Vamos lá, segundo semestre, você tem o cálculo 2, a física 2, física experimental 1, trabalhando aquilo que você já aprendeu, a fisicoquímica geral, então a primeira entrada ali na fisicoquímica, a analítica qualitativa e estatística. A química analítica qualitativa é uma matéria super legal, galera. Por quê? Vai te ensinar a descobrir o que tem dentro de uma amostra, certo? Então, você tem lá uma determinada marcha a seguir, né, chamada marcha analítica, que vai levar você a descobrir que cátions e ânions, ou então que substâncias você tem dentro de uma determinada amostra, tá? A prova é super legal. A prova ela é experimental, claro, né? E lá no laboratório, você vai chegar às 8 da manhã, receber um frasquinho numerado e você tem até às 6 horas da tarde daquele dia para dizer o que é que tem lá dentro, certo? Essa é a prova. E aí o professor vai ver, bom, isso aqui tinha realmente, isso aqui não tinha e tal. Então você vai, durante o dia, fazendo esses testes para descobrir o que tinha lá dentro. É super legal essa prova. Muito bem, estatística, né? Que obviamente vai falar sobre estatística. Legal. Depois, segundo ano, primeiro semestre, cálculo avançado, física 3, termodinâmica, química analítica quantitativa, química inorgânica descritiva e química orgânica 1. A química analítica quantitativa, olha lá, a primeira chamava qualitativa, o que tem lá dentro. Agora a quantitativa, além de você descobrir o que tem, você tem que descobrir quanto tem. É super legal também, é bem trabalhosinho, mas é bem legal, tá? Eu vou passar rapidão, senão a gente vai viajar aqui, né? Segundo semestre do segundo ano, análise térmica, eletroquímica e cinética química, física 4, física experimental 2, físico-química experimental 1, química ambiental, orgânica experimental e química orgânica 2. Tá vendo? Você vai avançando nas matérias aí, né? Você teve química orgânica 1, agora orgânica 2 e vai. Aí terceiro ano, eletroanalítica no primeiro semestre, físico-química de superfícies, físico-química experimental 2, métodos espectrométricos, como usar os espectrômetros lá, a química inorgânica, mais uma parte aí de estruturas, a química quântica e os tópicos complementares de química orgânica. Química quântica, uma loucura, legal pra caramba, mas bem assim, você tem que estar focadão, senão o bagulho fica louco. Segundo semestre do terceiro ano, bioquímica, cristalografia, espectroanalítica, métodos analíticos de separação, propriedades inorgânicas e uma optativa, que na verdade acaba sendo optatória, porque você tem que fazer optativa. Você tem algumas para escolher, mas você é obrigado a fazer alguma. Tem um número de créditos lá que você vai ter que fazer para cumprir e poder se formar, tá? Então você vai escolher dentre algumas, então você é obrigado a fazer uma dessas, né? Eu fiz, se eu não me engano,
né? 18 anos, né, galera? Eu fiz uma de bioquímica que eu me lembro, que foi bem bacana. E sei lá mais o que eu fiz, eu não lembro. Beleza, vamos lá. Continuando. Quarto ano, aí já dá uma aliviada. Você vai ter menos aulas porque você tem outras obrigações. Você tem que fazer o seu TCC, certo? Seu trabalho de conclusão de curso. E aí, você precisa de tempo para isso. Então, dá uma diminuída nas aulas. Então, você tem a Bioquímica Experimental 2, a Preparação e Caracterização de Substâncias Orgânicas, Química Inorgânica Aplicada, Metodologia em Pesquisa Científica e o seu TCC, certo? E lá no último semestre, menos aulas ainda. O último semestre do quarto ano. Metodologia em Pesquisa Científica e o TCC. Além das optatórias, certo? Então, ó, no segundo semestre do quarto ano, vai lá embaixo o número de aulas. Porque você precisa de muito tempo. Você vai estar num laboratório, você vai estar numa empresa. Se for licenciatura, você tá fazendo ali as suas pesquisas na parte de educação, certo? Então, você precisa de muito tempo para fazer isso, para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, certo? Para que você possa aí se formar, certo? O meu trabalho de conclusão de curso tinha o seguinte nome: Estudo Químico das folhas e das cascas das raízes de uma variedade morfológica de Maitenus ilicifolia. Doido, né? O nome é super louco, né? Mas o que eu fazia? Eu pegava lá umas folhas de uma determinada planta, que é a Maitenus ilicifolia, que tem várias variedades. Bonito isso, né? Mas tem muitas variedades. E estudava que tipo de compostos tem lá dentro para saber o tipo de coisa que a gente poderia utilizar ali dentro, né? A gente ia trabalhando técnicas de separação e isolamento até conseguir isolar uma substância pura e aí fazer a análise dessa substância, propor a estrutura dela, ver se ela tem alguma aplicação no mercado, alguma coisa desse tipo, tá? Eu consegui isolar ali algumas substâncias e algumas tinham aplicações, mas existem outras substâncias no mercado que têm as mesmas aplicações, tá? Então esse foi o meu trabalho aí. Na verdade, desde o segundo ano eu já trabalhava com essa área, né? Eu já estava nesse trabalho de iniciação científica que acabou se tornando o meu TCC, tá? Se eu puder te dar uma dica, na faculdade, faça além daquilo que você tem que fazer, tá? Procure uma iniciação científica o mais cedo que você puder. Converse com seus professores, tá? Muitos caras que passaram pela Unesp de Araraquara alçaram voos gigantes, tá? Hoje tem um cara na NASA que passou lá pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Por quê? Porque ele correu atrás, ele conversou com pessoas que poderiam fazer com que ele chegasse onde ele chegou, tá? Ele se esforçou para isso. Então é bacana, vai atrás, vai além do que você tem no básico ali da faculdade, porque você vai conseguir alçar voos muito altos, coisa que você nem espera, porque você fez um pouquinho a mais, você se propôs a correr atrás, tá bom? Belezeira? Então galera, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Eu quero agradecer de novo o Samuel por estar aqui no canal dele e poder fazer esse vídeo tentando explicar um pouquinho para você, né, das matérias que um químico tem, do que o químico pode fazer, certo? Na verdade eu falei das diferenças, não falei muito do que o químico pode fazer, né? Mas, tem muitas áreas para você trabalhar dentro, sendo um químico, sendo um engenheiro químico, tá? Indústrias, de tudo quanto é tipo que você imaginar, de alimento, de tinta, de cosmético, de pigmentos, sei lá, tenho amigos que trabalham com um monte de coisas diferentes, produção de material odontológico, produção de materiais para construção daquelas pás de energia eólica, então tem um monte de coisa, tá? Um monte de coisa. Bastante mesmo para você fazer como um químico, como um engenheiro químico. Galerinha do mundo da química, muito obrigado por ter visto esse vídeo aí que eu tentei explicar um pouquinho para vocês sobre o que um químico faz, o que um engenheiro químico faz. Espero que eu tenha ajudado, tenha clareado um pouquinho a sua ideia aí na hora de escolher aquilo que você tem que fazer, né? É legal que você vá analisando aí as profissões mesmo para ver o que você gosta e o que você não gosta. Tá bom? Combinado? Beleza? Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Não se esqueça, já dá o like aqui embaixo, já espalha para os amigos, fala galera, tem aqui um vídeo lá no canal Mundo da Química falando um pouquinho sobre a profissão do químico e tal e tal. Isso aí ajuda bastante a gente no canal e pode ajudar um monte de gente para escolher o que quer na vida. Não é legal? Eu te ajudo, você me ajuda e nós ajudamos todo mundo. Galerinha, não se esqueça que no Mundo da Química aprender é melzinho na pipeta. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.